Olá, tudo bem, estudantes? Eu sou a professora Mariana e vim dar mais uma aula de língua portuguesa para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa, como ela é estruturada, a origem, as variações. Então vamos conhecer um pouco mais? Vocês estão vendo essas palavras aí? Bolacha, gelinho, biscoito, aipim, cafuné. Vocês conhecem algumas dessas palavras? É comum para vocês algumas dessas palavras? Algumas podem parecer estranhas, mas outras podem parecer familiares. Mexerica, lotação, sacolé, tangerina. Vamos ver mais uma imagem. Aqui tem uma charge de dois personagens e um diz assim: a Verinha é uma gata. De que raça? Eu mandei ver e foram. Demorou. É que a condução atrasou. Tá bolado. O quê? Levou uma bolada? Povo, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então vocês viram aí uma mudança, uma diferenciação dos personagens, da fala, de um jovem, de um senhor mais de idade. Vamos para a próxima. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Isso os pais falando para o filho. Olha o que o filho responde: não é verdade. Não é verdade. E essa linguagem é comum para você? Você costuma falar assim, escrever assim muitas vezes? Preste atenção. Será que no Brasil existe só uma única língua falada? Você acredita nisso? Nós podemos ver que não. Vocês viram que não. Muitas vezes tem variações tanto na fala, variações também na escrita, variações que vamos ver de vários tipos. Então, hoje nós falaremos sobre variações linguísticas. O nosso Brasil é recheado de variações. Então, vamos conhecer um pouquinho mais que tipos de variações. As variações linguísticas partem da perspectiva de que a nossa língua é uma expressão básica da nossa fala. Então, por isso, ela muda de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa região, com a época, com o contexto, com as experiências e também a necessidade do indivíduo e do grupo que ele está ali mantido, que ele se expressa também. Então, como eu disse, existem vários tipos de variação linguística, não só no Brasil, em todos os lugares. Então, nós temos a variação linguística histórica, a variação social, variação estilística e variação geográfica. Vamos conhecer um pouquinho mais delas? As variações históricas, que são chamadas diacrônicas também, tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Então, algumas expressões deixaram de existir e outras novas surgiram. Outras se transformaram também com a ação do tempo. Vamos ver alguns exemplos? Vossa mercê. Vocês sabiam que vossa mercê virou vós me ser, você, e agora vocês falam isso? Você tá bem? Não é verdade? Uso do PH também. Farmácia escrevia com PH, da origem do latim, do grego. Então, algumas palavras sofreram alteração e, no caso, farmácia hoje é com F. Uso do trema. Nós tivemos variações também na língua aí, no decorrer do tempo, e de acordo com o novo ortográfico da língua portuguesa, sofreu essa variação. Então, vocês normalmente nunca viram, né? Nunca escreveram aí, porque desde que vocês têm consciência da escrita aí, consequência é sem trema. Mas existem esses dois pontinhos aí no U também. Então, são variações históricas. Existem também as variações geográficas, que são chamadas de diatópicas. Elas tratam da diferença de linguagem devido à região. Essas diferenças tornam-se óbvias quando a gente ouve a língua portuguesa, por exemplo, do Brasil, da Angola, de Portugal. Então, o sotaque dá para diferenciar de que região que é. Mas nós temos variações dentro do nosso país. Então, diferenças do léxico das palavras, dos fonemas, do som, do sotaque. Então, muitas vezes aí na sua sala de aula, há grandes variações entre vocês e os colegas. Então, temos exemplo como mandioca, aipim, macaxeira. Então, cada região fala de uma forma. Leite e leite, na pronúncia, no fonema. Então, podem existir também essas variações geográficas dependendo da localidade. Vamos para a próxima? Variações sociais, que são chamadas também de diastráticas. São diferenças de acordo com o grupo social do falante. Então, muitas vezes, a utilização de gírias aí revela, né, a jovialidade.
Também expressões informais ligadas a grupos sociais específicos, como surfistas, tem a linguagem deles, pessoas da área do futebol também. Crianças, dá para perceber a linguagem das crianças é diferente da linguagem dos adultos, capoeiristas, entre outros. As profissões também influenciam bastante nessas variações sociais, por meio de termos como jargões, são chamados os jargões, termos técnicos de cada profissão. Vamos ver alguns exemplos? Crush, véi, cria. Então, aí é muito comum aí de vocês, né? Usar essas palavras, né? Esses termos. Carrinho. Carrinho é uma expressão mais focada, né? No caso do futebol, dar um carrinho no outro jogador. Ativo, num termo da contabilidade. Ativo, passivo. Então, dependendo do termo, dependendo do grupo social aqui está ali inserido, a linguagem vai ser diferente. Ok? Então, variações sociais. Variações estilísticas ou situacionais, que também tem esse nome estranho aí, diafásicas. Contexto que exige a adaptação da fala ou estilo dela. Então, depende do contexto que você está inserido. Né? Linguagem formal e informal, que é a mesma coisa que coloquial. Adequação à norma culta, despreocupação com o uso da norma culta. Então, o uso de expressões rebuscadas, o que seria isso? Expressões mais padrão, expressão mais, vamos dizer, chique, né? E o respeito às normas padrões também do idioma remete ali à língua tida como culta, língua padrão, culta é a mesma coisa, tá? E isso se opõe à linguagem do dia a dia, que a gente usa com os amigos, usa aí na escola, usa em casa, que é a linguagem familiar e linguagem coloquial. Vamos ver alguns exemplos? Infelizmente, não poderei ajudá-lo, Senhor. Isso é mais formal. Agora, se eu disser, Pedro, cadê tu, Pedro? Alguém viu ele? Você viu ele? Ou valeu, Márcia? Né? Então, dependendo do momento que eu estiver, do grupo que eu estiver, há uma variação aí também da linguagem. Isso é bem comum em vocês. Então, esses foram os nossos tipos de variação. Então, pensando aí um pouquinho nessa variação estilística, situacional, nós focamos na linguagem formal e linguagem informal. Então, vocês já podem ter visto esses termos aí. Então, formal, só relembrando, tem um contexto mais sério, cerimonioso. Por exemplo, na redação de vocês têm que escrever em linguagem formal, linguagem padrão ou culta. Porque tem um cumprimento de regras gramaticais, é uma comunicação mais formal. Quando você for para uma entrevista de emprego, quando você estiver no local mais que exige essa linguagem, é necessário. Então, linguagem formal, como eu falei, é do dia a dia. Maior aproximação entre os interlocutores, entre as pessoas que estão se comunicando, espontaneidade, uso de termos como gírias, né, termos coloquiais, e às vezes tem aí uma correção, você viu, né? Tá. Então, isso é bastante comum também, tá certo? Então, lembrando, linguagem formal e informal, isso é muito importante também. Ok? E o que é importante falarmos sobre a questão da variação linguística? Como eu disse, na sua própria sala de aula, há variações. Então, o que não podemos ter? Não podemos ter o preconceito linguístico. Então, temos que saber que devido à origem, à cultura, à vivência de cada um tem uma fala. Então, devemos respeitar a fala, a origem e a forma de falar de cada um. Então, façamos isso. Não façam isso de tanto atingir o outro, causando preconceito linguístico, como assim também sofrer isso, que tenhamos consciência para que possamos respeitar uns aos outros, porque todos também são importantes, né? E dependendo da língua, a gente sabe a origem. E é importante conhecer a cultura, é importante conhecer a região, é importante conhecer a vivência ali e um conviver bem com o outro e assim acrescentando um ao outro, ok? Beleza? Agora, nós vamos para um momento mais especial da nossa aula. Eu vou chamar um convidado aqui e ele vai tocar uma música para a gente. Vocês têm esse texto aí. E essa música chama A Volta à Asa Branca. A Volta da Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Então, vamos mexer o esqueleto agora. E ele vai tocar um pouquinho para a gente. Vamos lá? Já faz 3 noites que pro norte relampeia, e a asa branca ouvindo o ronco do trovão
já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se lembrou de mandar chuva pro meu sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. De mandar chuva pro meu sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. E agora, estudantes, vocês viram? Que canção legal, né? Vocês se divertiram aí? Então, em cima dessa canção, A Volta da Asa Branca, de Luiz Gonzaga, nós vamos fazer algumas atividades. Vocês têm um texto aí. Vamos ler esse texto, fazer essas atividades e eu vou dar uns 10 minutos para vocês fazerem, ok? Então, vamos lá? A primeira questão aí pergunta para vocês um pouquinho do texto. Vocês conseguiram entender o texto? Aqui tivemos nossa representação, mas vocês conseguiram entender de que trata a canção? Conseguiram? Vamos lá para a resposta? Então, de que trata a canção? A canção trata sobre a migração de retorno das cidades grandes para o sertão. Então, o povo nordestino estava migrando de retorno das cidades grandes por causa da volta da Asa Branca. Então, o que significa a Asa Branca voltou? Então, essa música já é baseada em outra música chamada Asa Branca. Então, que a Asa Branca tinha ido embora devido à seca do sertão e agora ela está voltando. O que seria ela voltar? Indica sinais de chuva, o que permite que as plantações e a criação de gado voltem a funcionar no sertão. E assim o povo nordestino volte à região deles, à terra natal deles. Então, isso que significa a Asa Branca voltou. Ok? Conseguiram verificar isso? Vamos lá para a questão 3? Questão 3, ela fala sobre o verbo. O verbo inicial da primeira estrofe ali, primeiro verso. Assinale a alternativa em que o verbo fazer está flexionado na terceira pessoa do singular pelo mesmo motivo que no primeiro verso, a volta da Asa Branca. Vamos lá. Então, aqui, o verbo na terceira pessoa já faz 3 dias, né? Aí já faz tempo. Então, indica tempo passado, tá? Então, mesma forma, letra A, fez anos que não nos víamos, tempo passado. Então, a letra A que seria a resposta. As outras, ele faz anos depois de amanhã, não. Faz aniversário, faz se necessário, não, também. Isso não fará falta, né? O fará aqui também não tem a ver. E ontem, ela faria 3 anos de casado. Né? Então, esse aqui, letra A, é a alternativa que mais tem sentido, o verbo, né? Indica o mesmo sentido, o mesmo motivo do primeiro verso aí da nossa canção, né? Da nossa música, ok? Então, questão 3, letra A. Na questão 4, já fala um pouquinho mais sobre o falar regional. Vocês perceberam aí na canção? Então, é uma canção nordestina, né? Um cantor nordestino. E diz assim, ao se reproduzir o falar regional, você observa alguns processos associados a fatores geográficos. A alternativa que transcreve corretamente os versos a seguir para a linguagem formal é, olha aí o versinho, para esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Então, como podemos passar esse trecho aí, esses versos, para a linguagem formal, linguagem culta, padrão da língua? Então, letra A, para esse sertão sofredor, ó, para, continua na linguagem, né? Aí, regional, linguagem também informal. Da mesma forma, para esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias. Não, né? Então, não é B também.
Para esse sertão sofredor, sertão das mulheres, ainda não, da mulher séria. Também a linguagem formal, né? Não compreenderia e mulher. E a letra D, para esse sertão sofredor, aqui, ó, para sertão da mulher séria e dos homens trabalhadores. Então, a linguagem formal, alternativa D, é a melhor resposta. Ok? Letra 4. Isso, número 4. Não. E a nossa última questão, já tem uma charge aí. Vê se vocês conseguiram ler. Diz assim, enquanto isso na Amazônia, em 2059, né, lá daqui a um tempo, como é que o senhor vai falar pro netinho dele? A árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Mostrando lá no museu a árvore. Que barato, vovô. Né? Isso é a nossa charge. Então, em relação a essa charge aí, o que pede? As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configura a linguagem oral informal, ali, entre o avô e o neto nesse texto, qual é a alternativa? Então, letra A. A opção pelo emprego da forma verbal era, em lugar de foi. Não, isso não configura. Tempo passado. A ausência de artigo antes da palavra árvore, também não. C, o emprego da redução tá. Então, na hora que o avô fala o tá ali, em lugar da forma verbal, está. É essa a alternativa certa. E a D, o uso da contração desse em lugar da expressão de esse, né? Nem existe. E a utilização do pronome que em início da frase exclamativa. Não. Então, na linguagem formal, aí no caso, na linguagem informal, né, que o avô ele colocou para o neto, ele falou tá, que seria uma forma reduzida do está. Então, isso também mostra a variação linguística aí da linguagem informal, ok? Então, o modo de falar hoje em dia. Então, vocês viram que as variações são bem ali comuns a vocês, né? Que vocês o tempo todo veem essas variações. Então, é muito rica a nossa língua portuguesa por isso. Então, vamos curtir isso, vamos entender mais e vamos respeitar todos que falam diferente de nós, ok? Então, é isso, estudantes. Muito obrigada, tá? Bons estudos para vocês e até mais.